Olá, é um prazer ter você me assistindo nessa aula para a prova do curso de estagiário do Ministério Público de Minas Gerais, aqui da cidade de Itajubá. Eu sou Felipe Alencar, tudo bem com vocês? É um prazer, como eu disse, falar sobre essa matéria, porque processo penal é uma matéria pela qual eu tenho muito gosto. E hoje eu vou falar com vocês sobre os títulos 2, 3 e 9 do livro 1. Vou fazer primeiro uma breve introdução, mas vocês vão ver o resultado de tudo isso. Então, antes de começar, eu quero me apresentar, até mesmo para vocês saberem quem que é essa pessoa que vos fala. Como eu já lhe disse, meu nome é Felipe Alencar, podem me seguir lá no Instagram, @felipe.alencar_. Eu sou graduando do curso de Direito, sou aprovado, já estou aprovado no 32º exame de ordem e fui estagiário por 2 anos no Ministério Público de São Paulo. Além de tudo isso, das minhas qualificações, eu gostaria que vocês seguissem o Direito no Cast, que é o Instagram do meu podcast, ok? @Direito no Cast. E eu quero também que você acesse o meu podcast. Pensando nisso, eu já deixei aqui um QR Code separado, prontinho, só para você apontar a câmera do celular e ir acessando lá o podcast no Spotify, mas também está disponível em outras plataformas de streaming de áudio, ok? Para continuar, eu vou tratar com vocês sobre tudo isso aqui que está aí na emenda. Eu vou fazer algumas considerações iniciais, vou ponderar rapidamente sobre o juiz das garantias, vou falar sobre o inquérito policial e a gente vai até a parte em que nós vamos falar sobre a prisão preventiva. Por óbvio, não é possível falar de todos os artigos do Código de Processo Penal que cairá na sua prova. Até porque são mais de 100 artigos e, bom, isso levaria muitíssimo tempo. Uma aula só não seria possível e por mais que essa aula tivesse duração de 1 hora inteira, a gente teria que separar várias horas para debater cada assunto, porque, nossa, tem muita matéria nisso aqui. Mas para a prova de estagiário é tranquilo, porque não serão cobrados conhecimentos tão aprofundados de vocês, afinal de contas, vocês serão estagiários e não promotores de justiça, pelo menos nesse primeiro momento. Daqui a alguns anos vocês passarão nesse concurso. Mas nesse momento é como estagiário. E como estagiário, o conhecimento superficial da matéria é bom, mas é preciso ter atenção a algumas coisas. Lembrando que conforme o edital publicado, que vocês podem acessar no site do MP de Minas Gerais, vocês vão encontrar lá informações de que vocês podem levar, por exemplo, um livro para vocês fazerem consulta de lei seca. Então, é muito possível que você leve o seu vade-mecum, ok? Então, você pode levar o seu vade-mecum, ele vai te ajudar, vai ser um grande auxílio, e é por isso que a gente vai começar a falar a partir daqui de forma superficial, porque com o vade-mecum em mãos, vocês vão poder tirar suas dúvidas. Antes de começar na matéria de fato, eu quero pedir desculpa por essa logomarca aqui da Droidcan, essa marca d'água, que eu queria fazer um vídeo Full HD para vocês. E aí, faltando a verba para adquirir uma ótima webcam, eu optei por usar o celular, usar o aparelho o aplicativo da Droidcam e coloquei em Full HD. É claro que eu não vou transmitir para vocês aqui uma qualidade de 360 megapixels, não vai ser legal. Então vamos em 1080 Full HD, é o que vocês merecem. Então vamos começar a falar aqui sobre fazer nossas considerações iniciais. As nossas considerações iniciais, elas vão nos levar não diretamente para a questão do título 2. Na verdade, não vai nos levar para os artigos que caem diretamente na sua prova, tá bom? Vai nos trazer, na verdade, para os primeiros artigos do Código de Processo Penal. Mas é importante você saber, porque mesmo que não esteja na sua prova, é importante você ter esse conhecimento, às vezes, para você poder responder algumas questões que podem cobrar esse tipo de coisa. Por exemplo, o Código de Processo Penal tem aplicação em todo o território nacional. Então, você pode estar no interior do estado de Sergipe, ou você pode estar em Itajubá, ou você pode estar em BH, e a aplicação do Código de Processo Penal vai ser o mesmo se você cometer um crime que seja da sua competência, tá bom? Lembrando que essa matéria de competência não vai cair para vocês, então vocês não têm que se preocupar. A aplicação do Código de Processo Penal é sempre imediata. Tem, então, vacácios legis, dependendo da vacácio legis, se for de 45 dias, a partir do momento que entrar a vigência, passados 45 dias, se aplica imediatamente para todos os processos em curso.
e não há retroatividade da lei mais benéfica, diferentemente do que acontece lá no Código Penal. Então, penal material e penal processual tem essa diferença. No penal material, se houver uma lei mais benéfica que venha a ser posterior à data do fato, né, do ato criminoso, pode ser, não só pode ser, como ela vai retroagir se for para beneficiar o réu. Tudo bem? Passados essas considerações iniciais, vamos falar rapidamente aqui sobre o juiz das garantias. Não se preocupem, não cai na sua prova. Não vai cair na sua prova de estagiário, não vai cair. O juiz das garantias, o que eu quero trazer aqui para vocês é somente para começar a introduzir vocês à lei anticrime. Porque o Código de Processo Penal, no ano de 2019, com vigência a partir de 2020, teve grande influência da lei anticrime, que ela foi aprovada, foi sancionada, e a vacatio legis dela foi de 30 dias, e ela começou a ter vigor, ela teve vigência a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Então, o juiz de garantias seria uma dessas inovações trazidas pela lei anticrime, mas que não aconteceu porque está suspenso por força de decisão do ministro Luiz Fux. E aí, o juiz de garantias ele nada mais quer trazer do que dizer que todas as comarcas devem ter pelo menos 2 juízes. Um para a fase de investigação e outro para a fase processual. E busca, então, evitar a parcialidade de juízes no trâmite do processo penal, ok? Vamos falar aqui sobre o inquérito policial. O inquérito policial, ele nada mais é do que um procedimento administrativo. Procedimento administrativo esse que vai ser conduzido pela Polícia Judiciária, e é sempre bom vocês terem em mente que Polícia Judiciária é Polícia Civil e Polícia Federal. Isso é Polícia Judiciária. Polícia Militar não é Polícia Judiciária. Polícia Penal não é Polícia Judiciária. Polícia Judiciária é somente a PC e a PF. Então, somente. E aí, o que acontece no inquérito policial? A autoridade policial vai buscar colher elementos de autoria e materialidade da prática da infração penal, tudo bem? Então é para isso que serve esse procedimento administrativo. Ele vai visar encontrar elementos de autoria e materialidade de todas as circunstâncias para poder apurar quem cometeu o crime e que crime foi esse que cometeu para dar base para uma ação penal. Ele pode ser iniciado de ofício, a requisição ou a requerimento. De ofício será pela própria autoridade policial. Então, se eu sou delegado e eu tomo conhecimento de um fato criminoso que lhe aconteceu, eu posso instaurar um inquérito policial. Eu posso abrir, por meio de uma portaria, o inquérito policial. A requisição ou a requerimento. Requisição. Quem faz a requisição é juiz e Ministério Público. Então, você que vai estar ao lado de um membro do Ministério Público, você vai ver que ele poderá requisitar a instauração de um inquérito policial. E a requerimento. Quem faz requerimento é a parte. Então, se eu sou vítima de um crime, ou se eu sou representante legal da pessoa que é vítima de um crime, eu posso requerer à autoridade policial que ela faça a abertura de um inquérito policial. E aí, qual que é o prazo para que o inquérito policial ele seja encerrado? Ele tem um prazo de 10 dias ou então de 30 dias. Isso vai depender de como que a pessoa está. Se o indiciado está preso, ele está solto. Se ele estiver solto, se ele estiver em liberdade, o prazo será maior, de 30 dias. Se ele estiver preso, em 10 dias. O inquérito policial, ele vai ser encerrado sempre nesses prazos? Não. Na minha atuação no Ministério Público como estagiário, pouquíssimas vezes, na verdade, quase nunca eu vi um inquérito policial que se encerrasse em 30 ou 10 dias. Não. Normalmente, por conta da investigação ser demorada, porque precisa ter todos os elementos para poder servir como base para a ação penal, pode ser dilatado esse prazo. Quem que faz essa dilatação? A autoridade policial, o delegado, ele pede ao Ministério Público, ou melhor, ele pede ao juiz, o juiz ouve o Ministério Público, e se o Ministério Público concordar, o juiz ele irá deferir essa dilação, que será por um período igual, tá bom? Mas sempre tem que ter justa causa, principalmente quando a pessoa estiver presa. Ação penal. Essa matéria de ação penal, ela é bem trabalhosa, porque existem 4 tipos de ação penal por força do Código de Processo Penal, tá bom? Ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição e ação penal privada. Mais à frente, nós vamos ver que existe também uma outra forma de ação penal, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Ela não vai entrar como um tipo de ação penal, por um motivo bem específico, e eu vou explicar para vocês quando for o momento, ok?
Então vamos passar aqui para a ação penal prevista no artigo 24 do Código de Processo Penal. Ela nada mais é do que a ação, nada mais é do que o mandamento sobre as duas espécies de ações penais. Ou melhor, das ações penais públicas. Então, quando o MP ele atua de ofício, essa ação penal é incondicionada. Como assim? Imagine um crime de roubo. Você foi vítima de roubo. Você dá notícia desse crime, a autoridade policial abre por meio de portaria o inquérito policial e o Ministério Público, então, ele poderá denunciar sem que você manifeste a sua vontade por ver a pessoa presa, para ela ser processada criminalmente. E assim, mesmo que você não faça o boletim de ocorrência, se eu, promotor de justiça, tomo conhecimento disso, seja por um particular, seja por uma autoridade, seja por uma pessoa que nada tem a ver com o crime que você foi vítima, eu posso oferecer uma ação penal, desde que eu tenha os elementos mínimos. Também o MP ele pode atuar mediante provocação, que será quando a ação penal for condicionada à representação ou à requisição. A representação ela vai ser feita pelo particular. Então, se eu sofrer um crime que exige uma representação, como por exemplo, eu, Felipe, 22 anos, sofro um crime de estelionato. Pela força da lei anticrime, que alterou o crime de estelionato quanto à ação penal, eu irei, mediante representação, eu irei representar contra aquela pessoa, contra a pessoa que foi o criminoso, né, o estelionatário, e essa representação é o que dá base para a ação penal. Então, veja bem, a autoridade policial descobre quem que é o autor do crime, descobre a materialidade, descobre todas as circunstâncias do crime, existem todos os elementos para oferecer ação penal, mas o Ministério Público não tem a minha representação, então é impossível essa ação penal. Se for feita, não vai dar em nada, porque eu não representei, eu não manifestei a minha vontade de ver aquela pessoa presa por ela ser processada criminalmente. A requisição, só existe uma hipótese de requisição, quando é crime contra o presidente da República e relacionado à sua honra. Então, se você xinga o presidente da República, se você calunia ele, difama ele, se você comete crimes contra a honra relacionados ao presidente da República, precisará de requisição. Quem que faz a requisição? O Ministério Público? O Ministério Público? Não. Até porque o Ministério Público vai ser o titular da ação penal. É o presidente da República quem faz a requisição? Também não. O Código, ele é muito sério em dizer quem que faz essa requisição. Será o Ministro da Justiça. Então, o Ministro da Justiça é quem vai fazer a requisição para que o Ministério Público possa então oferecer ação penal. E aí vai haver uma investigação, claro, sempre, e depois os autos, né, o auto de inquérito policial irá para o Ministério Público, que poderá oferecer ou não a denúncia. A ação penal, então, ela é oferecida pelo MP e se chama denúncia. Essa é a ação penal que é oferecida pelo Ministério Público. E é muito bom você ter isso em mente, ela é oferecida. O Ministério Público, o promotor de justiça, oferece a denúncia ao juiz. E o juiz poderá recebê-la ou não. O juiz vai fazer, sim, um juízo de valor quando for receber a denúncia. Ele vai avaliar se existem os elementos necessários para isso. E se não houver, ele vai receber a denúncia. Tudo bem? Então é bom vocês terem isso também em mente. Como identificar a ação penal? Nesse tópico aqui eu falo sobre como identificar a ação penal e é muito importante que vocês tenham em mente isso, porque vocês vão poder fazer consulta de lei seca na hora da prova. Então vocês vão poder abrir o VADMEC lá no Código Penal, onde fala do crime, e achar a forma de identificação penal. De regra, a ação penal ela vai ser pública incondicionada. Só que quando ela não for pública incondicionada, a lei vai dizer que a ação penal é essa. O comando, o dispositivo legal vai estar dizendo qual é, então, essa ação penal. E por isso, eu preparei uma publicação, já antiga, lá no Instagram do Direito no Cast, mas ainda é válida. Então, escaneiem também esse QR Code, que vocês vão ter acesso a essa publicação. E é uma forma simplificada, eu explico de uma forma bem simples, como que faz, dou alguns exemplos, inclusive, de como que você faz
vai encontrar essa ação penal, onde está dizendo sobre a ação penal. Tudo bem? Vamos agora para mais um tópico da ação penal. Agora falando sobre o artigo 25. O artigo 25, ele vai falar algumas coisas importantes, depois vocês podem fazer a leitura necessária, mas veja bem, em crimes cuja representação é necessária, o ofendido ou seu representante legal poderá se retratar até o oferecimento da denúncia. Aqui o artigo 25 ele vai tratar sobre a retratabilidade, né? Sobre o fato de você se retratar ou não. Então, veja bem, pensa naquele caso do crime de estelionato que eu narrei para vocês. Eu sou vítima de crime de estelionato. E aí, eu represento contra o estelionatário. Na verdade, eu não sei ainda quem que é o estelionatário, mas eu posso já representar e dizer assim, não, eu quero que essa pessoa que me vitimou, que ela seja processada criminalmente. Eu quero vê-la sendo processada criminalmente, eu tenho interesse nisso. Até porque a ação penal ela pode dar base, né, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ela pode dar base para a reparação civil. Então eu quero vê-la, essa pessoa, sendo processada. E aí, representei. Mas daqui a pouco eu me arrependo, ou melhor, eu repenso. Cara, eu não quero essa dor de cabeça, eu não quero ter que ir lá prestar depoimento, não quero lá falar novamente, não quero ir ao fórum narrar sobre isso quando acontecer a ação penal. Então quer saber? Delegado, volta delegado. Veja bem, naquele primeiro momento, eu representei. Agora eu não quero mais representar, eu quero retirar a minha representação, eu quero me retratar. Então, é possível que a representação ela seja retratada, tá? Ela é retratável. Só que, uma vez apresentada a denúncia, uma vez oferecida a denúncia, esquece, não tem como voltar atrás. Porque aí não é mais o direito particular, é o direito público. Porque a ação penal ela é pública condicionada à representação. O interesse público se sobressai ao interesse particular, ok? Vamos agora para mais um tópico, que a gente vai falar sobre a ação penal, ainda relacionado agora ao 28. Porque, veja só, o artigo 28, ele vai tratar sobre uma coisa que vocês vão fazer muito na promotoria criminal. Uma coisa que eu fiz muito na promotoria criminal. Quando eu atuei 2 anos, como eu expliquei para vocês, no Ministério Público. 1 ano foi na promotoria civil, que também acumulava funções com a questão de serviços públicos, né? A parte pública, então, tanto a parte civil quanto a parte de improbidade administrativa relacionada à administração pública, eu atuei nessa promotoria durante 1 ano. Só que meu último ano dentro do MP, aqui em São Paulo, eu atuei na promotoria criminal. E eu fiz bastante arquivamento. Muito arquivamento. Não, acredito que não mais arquivamentos do que denúncia. Na verdade, eu nunca parei para fazer uma contabilidade sobre isso. Mas eu digo que está ali, pede igualdade. Se tiver um ou outro acima, em mais números, eu acredito que seja pouca coisa. Mas é porque tem muito arquivamento. Porque, principalmente por falta de representação, com a mudança da necessidade de representação para o crime de estelionato, teve também muita falta de representação. Às vezes porque não tinha autoria, às vezes porque, na verdade, não tinha materialidade. Era investigação, por exemplo, de morte suspeita. E se investigar se aquela pessoa que aparentemente se suicidou, se ela realmente tinha cometido suicídio. Porque vocês sabem, o artigo 122 do Código Penal fala sobre o induzimento ao suicídio. Então você tem que ver se aquele suicídio não foi induzido, se não foi instigado, se não teve um auxílio, ou se realmente foi, né, um suicídio, se na verdade não era um homicídio e alguém fez passar por um suicídio. Então tem muitos casos assim. E na maioria das vezes, isso, a maioria quase absoluta, era realmente caso de arquivamento, porque a pessoa realmente se matar. E como vocês sabem, não dá para punir uma pessoa. Nesse caso, o artigo 28, ele trata sobre o arquivamento da ação penal. Depois que a autoridade policial ela fizer toda a investigação, ela vai pegar os autos de IP e passar para o Ministério Público. O Ministério Público ele vai fazer um juízo ali. Então ele vai averiguar. Ele vai decidir se vai ser feita uma peça, se vai ser feita uma denúncia, né? Ou então se ele vai pedir alguma outra diligência. Oferecida a denúncia,
ou melhor, antes de oferecida a denúncia, o Ministério Público ele pode ver se não é caso de arquivamento, tá bom? E é onde ele vai realmente avaliar. Se for caso de arquivamento, ele vai arquivar. Então, a gente passa aqui para a nossa leitura de slide. Após a fase investigativa, o delegado de polícia irá enviar o IP para o Ministério Público e decidirá o que fazer com a peça investigativa. O IP pode fazer a denúncia ou requerido o arquivamento do IP. Como assim requerido o arquivamento do IP? Porque o inquérito policial, e novamente, a questão pública. O Ministério Público ele é o titular da ação penal, mas ele não é detentor do poder de dizer assim, eu não vou denunciar. Vocês vão entender o que eu quero dizer já já. O Ministério Público, o promotor de justiça, ele vai pedir ao juiz, na verdade ele vai falar, requeiro o arquivamento. E ele vai requerer o arquivamento. E aí, esse arquivamento, ele será possível quando não houver justa causa para o oferecimento da ação penal. Porque se houver justa causa e mesmo assim o promotor de justiça pediu o arquivamento, algumas providências podem ser tomadas, tá bom? A nova redação, e aqui é uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, por conta de pegadinhas. Se vocês levarem o Vademecum de vocês atualizado, o Vademecum de 2020, pós-lei anticrime, né, a partir da vigência dela, ou um Vademecum de 2021, vocês podem correr na pegadinha. Porque a nova redação do artigo 28, ela está suspensa por força daquela decisão que eu falei inicialmente para vocês, que suspendeu o juiz das garantias do ministro Fux. Então, a gente aplica o raciocínio da redação antiga, tá bom? E aí a redação antiga diz isso aqui, olha. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a minha câmera. É isso. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, no qual só então estará o juiz obrigado a atender. O que eu quero trazer para vocês aqui, meus amigos, é o promotor do 28. O promotor de 28, se vocês já ouviram falar sobre isso, vocês rapidamente já vão assimilar a ideia. Mas se não, saibam, existe o promotor do 28. O juiz, neste ponto aqui, ele vai exercer o fiscal, a função de fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. A ação penal pública, ela é obrigatória, ela tem que acontecer, seja a incondicionada, seja a condicionada, desde que existam elementos necessários para a ação penal. E aí o juiz ele vai fazer esse juízo, ele vai observar, ele vai ver se não tem justa causa, se o promotor de justiça que está pedindo arquivamento realmente tem razão nisso, e se o juiz achar que não tem razão, opa, eu acho que deveria sim ter uma denúncia aqui, ele não poderá denunciar, porque não é atribuição do juiz fazer denúncia. Então ele irá remeter o inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça ele poderá fazer essas 4 coisas, uma dessas 4 coisas. Quais são? Ele poderá então requerer novas diligências. Isso não está previsto no código, mas isso é o que acontece. Então, o Procurador-Geral de Justiça ele poderá então pedir novas diligências, que seja ouvida uma testemunha novamente, ou uma testemunha que foi mencionada mas não foi ouvida, que seja feita uma nova perícia, enfim, qualquer nova diligência que ele achar necessária. Ele poderá oferecer denúncia para o Procurador-Geral de Justiça. Ele pode designar que um novo membro do MP ofereça. Será aquele anterior que não ofereceu a denúncia, tá bom? Será um outro colega de produção. E esse é conhecido como promotor do 28. E aí ele pode insistir no pedido de arquivamento. Ele pode dizer, juizão, realmente o promotor de justiça não errou. É caso de arquivamento, tá vendo? Não tem autoria. Ou melhor, tem autoria, só que a pessoa faleceu. Então eu vou arquivar, fazer esse arquivamento aqui. Na verdade, não tem crime, não tem materialidade. Então, é realmente caso de arquivamento. Ele pode insistir e aí o juiz ele acata esse arquivamento. Agora eu quero falar com vocês sobre uma grande novidade da lei anticrime, é o acordo de não persecução penal. Se eu fosse a pessoa encarregada por fazer a prova de vocês, eu colocaria alguma coisa sobre a NPP. Porque isso aqui é coisa nova, começou a partir de 2020. Como eu disse, a lei teve uma vacatio legis e só começou a ter vigência a partir de 2020.
E essa inovação trazida pela lei anticrime, ela busca evitar a judicialização de casos criminais. Como assim? Alguns casos, eles são simples de resolver. Na verdade, eles são mais custosos se eles forem para a justiça, porque tem um grande gasto da movimentação da máquina pública. Então, se a pessoa teria determinados requisitos, essa medida despenalizadora, que é o ANPP, poderá acontecer. Durante o meu último ano de Ministério Público, vários ANPPs, muitos deles eram relacionados ao crime de furto, porque o crime de furto ele se enquadra facilmente nos requisitos, tá bom? E aí existem alguns requisitos, ok? Qualquer pessoa que atenda esses requisitos poderá ser beneficiada pelo ANPP, tá bom? E aí agora a gente vai falar sobre esses requisitos. Os requisitos do ANPP, eles são daí. Não é caso de arquivamento. Então, o promotor de justiça pegou o inquérito policial, verificou que ali não tem, por exemplo, indícios de autoria. Ele não poderá denunciar, então é caso de arquivamento. Ou melhor, ele vê que a pessoa cometeu tem um indício de autoria, tem um indício de materialidade, só que teve prescrição. Só que mesmo assim, ele fala assim, não, vamos fazer um NPP? Não pode, porque se teve prescrição, tem que arquivar. Não é caso de oferecimento de denúncia. Na verdade, o que o promotor de justiça faz? Eu posso oferecer denúncia disso aqui? Posso. Cabe a NPP? Cabe. Então, ao invés de denunciar, vou oferecer o NPP. O outro requisito é a confissão formal e circunstancial da autoria. Então, se eu cometi um crime de furto, eu tenho que, perante o promotor de justiça, não só perante o promotor de justiça, perante o meu defensor, né, e perante o juiz, novamente, fazer essa confissão formal. Eu tenho que dizer, não, eu cometi de fato crime de furto, esse crime de furto eu pratiquei assim, assado, na loja tal, furtei tantas coisas, furtei isso e aquilo. Eu tenho que confessar, não de uma forma genérica, tipo, não, fui eu mesmo, necessários, porque o ANPP, ele visa também que é o autor desse crime. Não vai ser beneficiado pelo ANPP uma pessoa que não cometeu um crime, ok? Então, uma confissão formal e circunstancial da autoria. A infração penal, ela não pode ser com violência nem grave ameaça. Então, sem violência ou grave ameaça. Portanto, roubo nunca. Tá bom? Tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça, porque o Estado se preocupa em punir quem age com violência ou grave ameaça. Então, roubo nunca, qualquer crime que tenha violência ou grave ameaça, nunca, lesão corporal, nunca, porque tem violência, ameaça, nunca, porque tem ameaça, óbvio, e a infração penal ela tem que ser punida com pena inferior a 4 anos. Então, é outro motivo pelo qual alguns crimes não vão entrar aí. Por exemplo, um crime de roubo, que tem pena mínima, salvo engano, de 8 anos, se eu não me engano é de 6 anos, na verdade, é a pena mínima do crime de roubo. Então, não poderá entrar aqui. Porque a ideia aqui é a pena mínima. Pena mínima. Então, eu vou olhar a pena combinada no código. Se eu não me engano, furto é de 2 a 4 anos. Então, eu vou olhar a pena mínima. A pena mínima é de 2 anos? Opa, se é de 2 anos, então quer dizer que é inferior a 4. Então eu posso oferecer NPP. Ah, não, a pena mínima é de 4 anos. Não pode, porque a lei diz pena mínima inferior a 4 anos. Não inferior ou igual. Ela diz inferior a 4 anos. Então, até 3 anos, 11 meses e 29 dias é cabível o ANPP para cumprir esse requisito. O acordo ele tem que ser suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então não pode ser um acordo feito de forma não pode ser mal feito. Tem que ser um acordo que ele vá prevenir, que ele vá reprovar, que ele vá trazer uma prevenção. Como assim reprovar? Mostrar para a sociedade de que se alguém cometer um crime de furto, terá que arcar com as consequências de determinada maneira. E como assim para prevenção? Porque quando eu mostro para a sociedade de que pessoas que cometem furto, elas vão sofrer punições de tal monta, então eu estou prevenindo outros crimes de acontecerem, tá bom? Uma coisa muito interessante é que, no caso da pena mínima inferior a 4 anos, crimes podem ser acumulados. Então imagine que eu cometi crimes conjuntos. Só que esses crimes, a somatória deles não dá pena inferior a 4 anos. Então, dá pena inferior a 4 anos. Se não extrapolou esse limite, ainda é possível. Então é muito
muito possível que dois crimes que a pena mínima seja, por exemplo, dois crimes cuja pena mínima que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Então, dois crimes ali de 1 ano de pena mínima. Então, cumulados os dois, dá 2 anos. Vão dar 2 anos. Então, é possível que eu possa sim ainda oferecer o ANPP nesses casos. Claro que aí as coisas que serão cumpridas serão bem mais coisas, né? Então, isso a gente vai ver muito na prática, mas para a prova levem esses requisitos. Condições. Quais são as condições do ANPP? Essas condições são aquelas que o Ministério Público vai colocar no processo. Olha, são condições para você para você ter essa medida despenalizadora, cumprir tais coisas. Essas condições elas podem ser cumulativas ou alternadas. Aí fica a cargo do entendimento do promotor de justiça. É necessário reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Então imagine que eu furtei um celular de R$500, ou eu pago os R$500, ou então eu devolvo o celular para a vítima. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP. O promotor de justiça, se fizer o acordo, vai indicar alguns bens ou alguns direitos. Direitos como, por exemplo, você não pode frequentar bares aos fins de semana. É um direito. Bens. Você vai ter que renunciar, por exemplo, a uma quantia em dinheiro, por exemplo, ou melhor, você vai ter que, seu celular, você furtou um celular de R$500, você não tem R$500, você não tem mais o celular que você furtou. Na verdade, você tem um celular que é compatível também com R$500. Ok, então renuncie esse bem aí. Você renuncia? Aí voluntariamente. Voluntariamente, porque a pessoa ela vai ter que aceitar. Prestar serviço à comunidade é uma outra condição, e aí o Ministério Público ele pode falar sobre isso. Ele pode também pedir que seja paga uma prestação pecuniária ou então cumprir por prazo determinado outra condição que será indicada pelo próprio Ministério Público. Essa outra condição aqui faz com que as condições do ANPP elas não sejam um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo. A questão de pagar prestação pecuniária foi o que eu mais fiz no ANPP. Como foi durante a pandemia, não dava para prestar serviço à comunidade, porque muitos dos locais em que esses tipos de serviços eram prestados estavam com isolamento, então não poderiam pessoas que não se tinha conhecimento de como que se comportavam socialmente, se estavam expostas ou não ao coronavírus, se elas podiam ou não frequentar esses lugares. Então, para evitar a contaminação, prestação pecuniária era muito melhor, a pessoa também não tinha que sair de casa, pegar condução pública, correr o risco de ser contaminada, e aí a gente fazia a prestação pecuniária. E aí a pessoa pagava o que se fazia o acordo dentro do que a pessoa também podia pagar. Não vai pedir uma prestação pecuniária de R$10.000, sendo que a pessoa que fez o crime, que furtou uma bicicleta. Não é assim. Então tem toda uma proporcionalidade para poder ser aplicado essa condição, proporcionalidade, razoabilidade. E o fundo, pelo menos aqui onde eu moro, em Pindamonhangaba, o fundo da prestação pecuniária, todo esse dinheiro arrecadado da prestação pecuniária vai para um fundo de um projeto do juiz criminal aqui da comarca, que é um projeto que faz com que esse dinheiro ele retorne para as vítimas. Então imagine que você foi vítima aqui em Pindamonhangaba do furto de uma bicicleta. Você pode, o juiz ele dá autorização, você pedindo ao juiz, ele dá autorização para que você passe no cartório criminal e lá você retire uma espécie de recibo que lhe dá o valor por exemplo, do valor da sua bicicleta, vamos dizer, R$500. Claro que coisas muito caras não vão ser possíveis, mas é uma forma de poder também minimizar os danos ocasionados pelo crime, tá bom? Vedações do ANPP. O ANPP ele não será oferecido quando for caso de transação penal, lá na competência do GCRIM. Então, crimes de menor potencial ofensivos, por exemplo, crimes com pena menor a 2 anos, com pena máxima inferior a 2 anos, eles não serão objetos de ANPP porque é cabível transação penal. O investigado ser reincidente ou ele ter conduta criminal habitual reiterada profissional são elementos que vedam o oferecimento do ANPP, tudo bem? Então, se eu já cometi um crime de furto e tornei a cometer um crime de furto, calma lá. E lembrando, reincidência é quando se tem uma ação penal condenatória, que transitou em julgado. Então, uma ação penal condenatória transitada em julgada de furto contra mim, eu venho a cometer um novo furto, eu não vou ter direito ao ANPP. Não é bagunça também. Medidas despenalizadoras, elas servem para poder conceder um benefício a pessoas que querem, sim, que cometeram um erro, mas que querem também dar.
A conduta habitual é a pessoa que, imagine o caso de uma pessoa que trafica drogas. Ela tem uma conduta, às vezes, habitual. Ela sempre vai estar traficando, reiterada, profissional, se a pessoa faz do tráfico de drogas uma forma de ganhar a vida. Ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por outra medida despenalizadora, a NPP, transação ou sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. Então, isso aqui isso aqui remonta ao artigo 64 do Código Penal, que é o prazo depurador da reincidência. Então, se eu fui beneficiado no ano de vamos supor aqui, né? No ano de 2020 eu fui beneficiado com uma NPP e eu venho a cometer um novo crime que me dá direito ao NPP, só que em 2021, então eu não vou ter mais direito ao NPP. Um requisito que veda, né, há essa vedação pela lei, pelo artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Só que veja bem, se eu cometi esse crime de furto lá em 2020 e recebi a NPP, mas agora eu venho a cometer esse crime de furto no futuro, em 2026, passou-se 5 anos, então eu tenho direito novamente ao NPP. Entendeu? Então, lembrem-se disso, do prazo depurador da residência, artigo 64 do Código Penal, que se aplica aqui também. E também casos em que envolvam um crime de violência doméstica ou contra a mulher em razão da condição de ser mulher, né? Maria da Penha resume muito bem isso. Se vocês pensarem em crimes que se enquadram no rol dos crimes da Maria da Penha, então não há o que se falar aqui sobre o oferecimento de ANPP. O NPP, para ele ser homologado, o acordo ele deve ser proposto pelo promotor de justiça e ele vai ser aceito pelo investigado. O investigado, para ele poder aceitar, ele tem que estar representado por defensor. E depois de tudo isso, o juiz, se achar tudo isso válido, ele vai homologar. Ele vai homologar o acordo de não persecução penal e então terá validade. O juiz ele pode considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições, momento em que ele vai passar para o Ministério Público refazer o acordo de não persecução penal. E aí, quem faz o acordo de não persecução penal, uma vez que tenha sido homologado pelo juiz, ou seja, aceito pelo juiz, é o ANPP. É o MP. É o MP quem vai estar verificando se a pessoa que recebeu o ANPP vai estar cumprindo com os requisitos, ok? Em caso de descumprimento, dá causa à rescisão. É como se fosse um contrato. Se você reincidir um contrato, você vai arcar com a multa daquele contrato, com as medidas penais daquele contrato. É a mesma coisa aqui. Pode ser causa de oferecimento de denúncia, porque você vai ter a confissão da pessoa, você vai ter os elementos de autoria e de materialidade, e pode impedir também o sursi processual, tá bom? Que é a suspensão condicional do processo. Outra coisa é caso de cumprimento. Uma vez cumprido, nada constará na certidão de antecedentes criminais do beneficiado pelo ANPP. E o ANPP é causa de extinção da punibilidade também. Pessoal, a partir daqui eu tenho para falar com vocês sobre a ação penal privada. Mas o conteúdo ele é muito longo e a aula já está ficando extensa. Então o que eu vou fazer com vocês? Faz um pause aqui e a gente volta numa próxima aula para poder entender melhor sobre a ação penal privada e o restante da nossa ementa do nosso conteúdo programático, tá bom? Enquanto isso, eu espero que vocês estejam estudando para a prova. São então 2 aulas, fica bem melhor para vocês poderem compreender todo o assunto e processar, porque como eu disse para vocês, são muitas coisas. E a gente ainda está na parte de ação penal privada, a gente ainda vai falar sobre prisão, sobre medidas cautelares, entre outras coisas, tudo bem? Então, nesse momento, eu não estou encerrando, estou apenas suspendendo a nossa aula por enquanto e eu aguardo vocês na próxima aula, continuando aqui essas revisões, essas aulas para a prova de estagiário do Ministério Público de Minas Gerais. Tchau, tchau.